A gente falou aqui sobre as empresas, sobre as agências, vamos falar aqui sobre os influenciadores. Nós estamos hoje num momento da nossa economia digital, creators economy, digamos assim, né? Essa economia da atenção, onde todo mundo está disputando a atenção. Uma figura desponta nesse meio. É alguém que conseguiu se destacar e acaba começando uma amizade. Gostei dessa definição da Luana, começando uma amizade coletiva ali com um determinado grupo, criando uma confiança, criando um diálogo, às vezes envolvido numa causa ou às vezes simplesmente por entretenimento. Essa é a figura do influenciador. Eu quero começar com você, Luana. Como alguém ainda pode começar a ser um influenciador? Eu até brinco com um negócio que eu chamo de método guia, que é basicamente o que é a internet, né? Porque eu vejo que a galera que quer começar é como se fosse um quebra-cabeça. Imagina se eu te presenteasse com um quebra-cabeça sem uma imagem na frente. É confuso. Eu tenho ali tudo que eu preciso, mas é muito confuso. E não adianta eu pegar a pecinha solta se eu não sei como ela vai fazer parte do todo. E nas redes sociais, é claro que a gente está lá na melhor das intenções, compartilhando dicas, branding, influência, narrativa, dados. Só que calma, como eu empacoto tudo isso e consigo ter uma visão assim, não dar um zoom, mas eu afastar aquilo lá e entender que faz parte de um todo. Então, é o primeiro passo, é você compreender que não são atitudes pontuais, são atitudes que unidas farão parte de um planejamento total. E não só a peça, mas todo o sistema. Então já começa por aí, porque senão fica aquela história, ai Luana, qual foto de perfil? Qual paleta de cores? Mas calma, dentro de qual contexto, de qual sentido? E no método guia eu falo o quê? Beleza, por que alguém acompanha alguém, né? Porque ela quer ganhar algo no seu perfil. Seja porque ela quer se espelhar na tua vida, ela quer ter a vida que você tem. Então, ela, em algum momento, te enxerga como um guia. É meu guia de posicionamento, é minha guia de como eu posso ter uma vida saudável, é meu guia de dados para tomada de decisão, é meu guia empresarial. Então, você tem que se colocar numa posição de, calma, eu estou aqui, eu posso ajudar alguém. Tá, Luana, e o que é meu conteúdo? Pô, olha para a tua vida. Quais foram as dificuldades nesse meio do caminho? Porque se eu for fazer um safari, o guia que está me guiando, ele sabe exatamente o que pode acontecer no meio do caminho, e é por isso que ele está comigo, para me alertar, para me ajudar na tomada de decisão. Porque ele mesmo passou por aquilo e ele sabe tudo que pode acontecer ali. E quanto mais experiência eu tenho, mais são as adversidades que eu enfrentei. Então, eu vejo que assim, você tem que pensar, poxa, no que na minha vida, no meu dia a dia, esquece redes sociais, as pessoas vêm me pedir conselho. O que tem no meu histórico do YouTube? Porque para pensar, não tem como a gente falar de algo que a gente não consome. Eu adoro essa dica da pessoa ver o que você consome. Porque às vezes ela parte de uma ideia, ai Luana, qual é o nicho que está dando mais dinheiro? Você compreende isso, mas aquilo não faz parte da vida dela. Então é mais fácil de pensar, pega um papel e anota. Quais foram os últimos conselhos que vieram pedir para mim? E pode cair numa crença muito grande, numa autossabotagem de quem sou eu para falar? Tem tanta gente mais inteligente que eu, né? Que é a Luana para falar de produtividade, de marketing, de posicionamento. Só que é aquilo que eu falo. Sempre, todo conhecimento é válido em todo nível. Então, se eu estou no segundo semestre da minha faculdade, eu sei algo que a pessoa do primeiro semestre não sabe. Conteúdo é uma bonequinha russa. Conhecimento é uma bonequinha russa. Quanto eu mais abro, mais tem. Então, compartilhe um pouquinho que você sabe, trazendo justamente do seu dia a dia. O que as pessoas me pedem conselho? Minhas amigas, quando elas vêm conversar comigo, meus amigos, quando eu estou falando com os meus pais, com o meu esposo, com a minha mulher, sempre vai ter alguma coisinha ali que você minimamente se interessa. Eu acho que é daí que parte, saber o que eu vou falar nas redes sociais. Como é que você começou sendo influenciadora, Malu? Eu comecei dividindo o meu dia a dia. Foi o basicão mesmo. Na verdade, eu comecei no blog, olha lá. Eu escrevia para um blog, eu descobri que eu não escrevia tão bem. Eu falei, e o Bruno me viu e falou, nossa, você é autêntica, né? Você conversa bem, tem um sorrisão. Acho que é melhor você ir para o YouTube. O Bruno tinha um blog e eu tinha um blog. Então, para quem não conhece, o Bruno Perini, meu marido, que é influenciador de finanças, e foi um blog que a gente fez. E aí, só resumindo a história, a partir desse blog ele foi hackeado e a pessoa, hackeou não, né? Ela plagiou o blog dele, era inclusive um post de Bitcoin, que está no hype agora. E aí o cara colocou exatamente tudo que estava lá, tipo, ele gravou a tela do computador e
do texto dele e colocou no YouTube. E aí o Bruno falou, nossa, a gente tem que ir pro YouTube. E aí quem foi eu. E eu comecei a fazer vídeos no YouTube falando sobre alimentação, porque era o que eu mais estudava, o que eu mais gostava de fazer naquele momento. E isso foi evoluindo até vir pro Instagram. E então se tornar o que eu sou hoje, o Materializa, e depois o Materializa influenciadora e tudo mais. Inclusive, quando a Luana falou ali no início, né, que R$7.000 era legal, eu não acho que é fácil. Eu não acho que é fácil ganhar R$7.000 se você for influenciadora. Eu não acho que é fácil você que é uma empresa pequena ganhar R$7.000 no Instagram, porque eu demorei, acho que, sei lá, uns 3 anos para ganhar dinheiro de verdade. Começar a ganhar dinheiro de verdade na internet. Eu trabalhei de graça durante 3 anos. E eu só trabalhei de graça porque eu tinha uma pessoa que tinha outras fontes de renda e que podia me ajudar, que era o meu marido. Até então, eu só trabalhava, fazia ali meu conteúdo, dividia meu dia a dia. E depois que eu tive o meu produto, eu neguei muita coisa. Isso também foi uma coisa legal, que eu acho que para influenciadores, eu sei que é difícil, porque a gente tem que pagar as contas, mas ao mesmo tempo é algo que te dá poder. Porque quando você nega coisas que não têm a ver com você, você retém esse dinheiro que a sua audiência não gastou. Então, se a sua audiência não gastou dinheiro com algo que talvez ela, né, sei lá, algo que você não acredita, sobrou, teoricamente, aquele dinheiro de confiança para alguma coisa que você vai indicar. E aí eu usei isso nos meus produtos, primeiramente, e só depois que eu fui realmente virar influenciadora e ganhar dinheiro com influência, vender o meu espaço ali também. Flávio, sabe uma tendência que é muito legal, acho que para a audiência do Conselho, que é a diferença entre o modo influenciador e o modo business influencer. A gente pode colocar assim, influencer versus business influencer. Porque a Malu, ela de fato foi no estilo de vida dela, no dia a dia dela e tal, falando sobre isso. E a Luana também, sobre aquilo que você mais estudava e foi falar. O que tem isso em comum, né? Tem aquilo que elas conheceu bastante. De alguma forma, para você hoje influenciar, você tem que ter algum nível de autoridade naquilo que você está falando. Ou porque você estudou muito, ou porque você conhece muito, ou porque você tem resultados comprovados, tem uma experiência comprovada e tudo mais. Então, na minha concepção do modo business influencer, você precisa ser uma autoridade fora das mídias sociais para depois escalar isso nas mídias sociais. Você tem que ter estudado aquilo, saber do que está falando. E aí a gente traz a principal tendência para esse ano, na minha opinião, que é o empreendedor ser o maior influenciador do seu próprio negócio. Aqui a gente está falando, a gente está falando muito de contratar influenciadores, mas, no meu ponto de vista, o melhor negócio é você se tornar o maior influenciador do seu negócio. Por quê? Vamos começar contigo, então. Daqui a pouco eu vou para o Conca para falar sobre esse tema. Porque, assim, se o próprio empreendedor está vendendo alguma coisa, criou um negócio sobre aquilo, em tese ele é o maior especialista sobre aquele assunto. Então, se a especialidade, se ser autoridade é uma premissa para você se tornar um grande influenciador por consequência, você já tem uma grande premissa na mão. Pô, já manjo muito, já conheço muito, eu vendo sobre isso. E aí você já começa a entrar nas mídias sociais para falar sobre aquilo que você sabe e não sobre aquilo que você vende. Essa é a armadilha. As pessoas quererem começar a falar daquilo que vende. Não. Fala daquilo que você sabe. Entrega valor antes de extrair valor. Ajude as pessoas. Não é sobre si. Porque o modo influenciador, tradicionalmente falando, está falando de si. Então está falando do que come, do que veste, da viagem que faz, do produto e tal. No modo business influencer não é sobre si, é sobre o outro, é sobre a transformação que você quer fazer na vida daquela pessoa, em função da necessidade, do desejo, do problema que ela tem, e você, enquanto experiente naquela área, está ajudando ela a resolver aquilo, em primeira instância, através de conteúdo. E aí, para mim, assim, fica muito evidente hoje que o conteúdo é o seu primeiro produto ou é o seu primeiro serviço no negócio. Mesmo que você esteja entregando de graça, ele é o seu primeiro produto e serviço. O cara está te dando o tempo dele pelo seu produto. E o que é mais interessante, porque no momento que você entende que é o seu primeiro produto, você passa a criar conteúdo de valor. Porque senão você está ali cumprindo tabela, criando um post qualquer, porque falaram que tem que fazer 3 posts por semana. Porque alguma agência, algum freelancer, algum social media falou assim. Não, agora, pô, realmente é um produto, então eu preciso entregar valor. Eu sempre me faço uma pergunta, será que alguém pagaria pelo menos R$1 para ver meu post? Se a resposta for sim, eu já estou indo no caminho certo de entregar o valor, porque se nem eu pagar, imagina o outro, né? Então, acho que esse é o caminho, porque de um lado do influenciador é um status muito mais da atenção, é a cultura da atenção, e aqui é a cultura do propósito. Aqui, assim, às vezes a gente está olhando no influenciador de você querer falar sobre si, aqui você está falando sobre o seu negócio. É intencional para levar a pessoa a fazer negócio mais para frente com você, né? Então, tem muito mais resultado, na minha opinião, e tem muito mais a ver com essa história que a gente está falando de aprender a criar conteúdo com o creator.
é muito menos sobre tá aqui meu cartão, sou influenciador, e sim, assim, eu crio conteúdo sobre aquilo que eu sei, ajudo as pessoas, por consequência, eu estou influenciando elas a lembrar mais de mim do que do meu concorrente quando elas precisarem.